Sargento, mas vamos falar de coisa boa. Obrigado realmente por ter vindo aqui. A gente fica muito feliz quando a gente recebe o prestígio dos nossos deputados estaduais, porque eu sei que a agenda dos deputados é muito corrida. Para quem, se você for ver a agenda de um deputado, o cara tem que ser muito corajoso. É de 7 da manhã até a hora que tiver o último... Né? É uma correria danada, né, deputado? E como é que tem sido essa corrida pelo estado de Santa Catarina, Sargento Lima? Me causa muita alegria, né? Depois de eleito ali, eu me vi diante de uma nova missão na minha vida, né? Totalmente diferente da primeira que eu fazia como policial militar e como professor. Então, mas eu tenho conseguido cumprir as agendas, sim, né? Nós tivemos mais uma notícia triste hoje lá em Xaxim, né? Pegou fogo no incêndio, né? Então, meu abraço lá para Xaxim. Eu sei que tem gente de lá nos assistindo agora, tá? Nós estamos transmitindo também da nossa rede, né? O prefeito Chico Fole lá, um grande abraço. Tomara que consiga resolver a coisa da mais forma melhor possível, né? Mas esse trabalho do Legislativo no Estado ele é importantíssimo e eu não tinha ideia de quanto que ele é profundo. A gente consegue fazer um trabalho. Para ter uma ideia, é um super vereador, né? Ele, em vez de trabalhar com os problemas da cidade, ele trabalha com os problemas do Estado. Deputado, eu acompanho com muita frequência a sua participação na Assembleia Legislativa e eu vejo discursos inflamados, fortes e sempre muito coerente, né? Qual é a conclusão que o senhor tira? É um assunto que já foi bastante batido, mas eu acho que a gente merece ouvir a opinião do Sargento Lima, porque o senhor se preocupou muito com a questão dos respiradores, aquela confusão toda, que no final ninguém foi punido. Parece que agora o Ministério Público aí apontou alguns culpados, mas parece que o governador se eximiu ou não foi responsabilizado oficialmente. É isso mesmo? Esse foi o final de toda aquela CPI, de mais de uma, inclusive, com relação ao governador Carlos Moisés? CPI dos respiradores talvez seja um marco na história da política catarinense. Por quê? Porque dali saiu um relatório, e esse relatório, que é o relatório final, ao término do trabalho de qualquer comissão parlamentar de inquérito, é elaborado um relatório. O nosso relatório, Enio, para você ter uma ideia, ele foi utilizado pelos 5 desembargadores como fonte para poder balizar os seus votos no impeachment, que foram negativos, foram contrários ao posicionamento do governador Carlos Moisés. Ou seja, a análise técnica da coisa considerou que o governador tinha responsabilidade. Tinha uma responsabilidade em cima da compra dos respiradores. Eu ainda continuo acreditando nisso, né? Ele foi salvo por um voto apenas, né? Porque as pessoas perguntaram, mas Lima, foram 6 votos a 4. Ali se precisa da maioria absoluta, ou seja, 7 votos, né? São precisos 7 votos. Ele recebeu 6 votos contrários, 5 de desembargadores que usaram o relatório final da CPI dos respiradores para poder orientar seus votos. Passou raspando. Passou raspando, né? Enfim, vida que segue, a gente continua, né? Hoje a nossa grande batalha em relação à nossa região aqui, a região norte mesmo do estado, que a exemplo de outros governadores, eu não vou colocar toda a responsabilidade somente no Carlos Moisés, nunca se interessou muito pela nossa região. Nós tivemos um prejuízo muito grande nesses últimos mandatos de governador, até pela falta de interesse com a região norte do estado. Então a gente tem que estar constantemente lutando. É o caso do efetivo da Polícia Militar, 80 policiais para a terceira região, que é a terra de 3 ex-líderes de governo, deputada Paulinha, deputado Coronel Mocelin, deputado Maurício Scudilá, que foram muito bem atendidos, e 20 e poucos policiais aqui para a nossa região. E para Joinville, de forma específica mesmo, foi mais prejudicado ainda, porque nós temos mancha criminal, nós temos uma grande extensão de terra, nós temos a nossa questão de estar ao lado do estado do Paraná, muito próximo, uma região fronteiriça, né? Então Itapoá, Garuva, Joinville foi muito prejudicado, e isso chama atenção. E só para fazer justiça ao Paraná, e quando a gente fala do estado do Paraná, não que o estado do Paraná seja mais violento que o nosso, mas é uma grande concentração populacional em Curitiba, e por consequência disso, né, a proximidade, essa turma vem para lá, vem para cá, a gente vai para lá também, os nossos, né? Mas é fato que quando você está próximo de uma mega cidade como Curitiba, a turma vem para cá. Era preciso, o deputado foi perfeito, é preciso uma atenção especial para Joinville, se não bastasse a população de Joinville, que chegou a 600 mil habitantes. Isso mesmo, são 2 grandes centros urbanos, Curitiba e Joinville, que são muito próximos. Obviamente que vai haver esse fluxo, né? E um refluxo, vem gente nossa para lá, gente deles para cá. Então isso aí merecia uma atenção especial e nós somos assistidos também na área de segurança pública. Deputado, o senhor, desde que se candidatou, sempre foi fortemente favorável ao presidente Jair Bolsonaro, e eu sei que com o senhor não precisa combinar nada, pode perguntar qualquer coisa que está tudo certo.
Tem havido esse desgaste entre poderes, STF, Executivo, até mesmo o nosso querido Congresso Nacional com as suas duas casas. Como é que o senhor avalia esse período tenso que nós estamos vivendo aí? Tanto é que na próxima semana haverá no dia 7, né? É terça-feira. Terça-feira, feriado, vai ter uma mobilização nacional que com a maioria... Qual que é o objetivo da mobilização? Como é que a gente pode resumir isso? Para tentar ser o mais didático possível para quem estiver nos assistindo ali. A grande verdade é que em 2018 o presidente Bolsonaro ele assumiu alguns compromissos de campanha. E resultou que dentro do estado de Santa Catarina, devido aos compromissos assumidos por ele recebeu 80% dos votos. E também teve uma votação muito expressiva em outros estados, 70%, 60%. Então, as pessoas votaram no Bolsonaro, não é idolatria, um homem de forma nenhuma. A gente votou nas propostas dele. E a gente está esperando que essas propostas sejam cumpridas. E ele encontra dificuldade para poder fazer aquilo que ele prometeu durante a campanha, por interferência de outros poderes, tanto o Legislativo quanto o Judiciário, né, que seria o STF, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, essa dificuldade é que gerou essa necessidade de se fazer uma movimentação popular, né? Não partiu somente de entes políticos, ela veio que dia 7 eu tenho certeza que a gente vai conseguir comprovar isso através das multidões que vão tomar as ruas de todo o território nacional, para poder mostrar, olha, deixem que o presidente Bolsonaro faça aquilo que ele se propôs a fazer durante o período de campanha dele. Ele fez propostas, nós queremos que elas sejam assumidas. Nós estamos encarando aí uma realidade em cima da política dos combustíveis, que é necessário. Daqui a pouco nós vamos estar pagando R$7 um litro de gasolina, dentro de pouco tempo. Né? Então, essas propostas elas têm que ser cumpridas. E a gente tem que dar a possibilidade dele trabalhar. Por isso, dessa movimentação 7 de setembro. Ô, deputado, para a gente acabar com essa história de fake news, é verdade mesmo quando falam que a gasolina está cara porque os estados não cedem na hora de cobrar os impostos sobre o combustível? É isso mesmo ou não é bem assim? Como é que funciona? Por que o combustível está tão caro? O combustível está caro hoje no Brasil pelo seguinte. Lá no ano de 2015... começou as tratativas com a grande operadora de petróleo mundial, que é a Organização do Petróleo, né? A OPEP. Isso mesmo. Aí ali começou a fazer um tratado do seguinte, que deveria ser feita uma tabela de preços mundial do preço do petróleo. Essas tratativas começaram com a presidente Dilma Rousseff e terminou em 2018 celebrando o acordo que o Brasil participaria desse grande pacote com o Michel Temer em 2018. E isso aí tabelou o preço do petróleo em cima da moeda estrangeira, o dólar. Né? Por quê? Porque tem país que não produzia, ele poderia aferir lucro indevido em cima do país que não produz petróleo. Né? Então o Brasil segue essa tabela. O que deveria ser estudado na época é que o Brasil é um país que ele é independente da produção de petróleo. Ele produz petróleo. Então autossuficiente. Autossuficiente. Ele não precisa comprar tanto petróleo. Tem o petróleo bruto, o petróleo fino, né? Então, o etanol, né? O etanol, nós estamos desenvolvendo tecnologia suficiente para poder se tornar autossuficiente dentro do país. O presidente reduziu realmente as taxas dos impostos federais que incidem sobre o combustível fóssil. Também pode-se trabalhar isso dentro do Estado, mas a grande verdade é que todos os estados têm a sua fonte maior de arrecadação em cima da tributação do combustível. Então o Estado ele também fica um pouco amarrado. Eu não vou aqui chicotear o governador à toa. Não é tão fácil resolver isso. Não é tão fácil quanto resolver isso. Por quê? Porque faz parte de um acordo entre estados que não estão tão bem financeiramente quanto o estado de Santa Catarina, então eles têm que acompanhar essa oscilação. Nós estamos ganhando ainda nos impostos que incidem sobre o combustível do Paraná e do Rio Grande do Sul. Né? Então, o Paraná ele conseguiu reduzir um pouquinho, por isso que tem caminhoneiro que coloca o suficiente de diesel para chegar no Paraná, chega lá e completa. Completa o tanque para seguir viagem. Para poder seguir viagem. Né? Mas a gente não vai aqui fazer aquela oposição burra que só sabe atacar, xingar, né? Mas é preciso trazer ele para discussão. Isso sim, isso é necessário trazer. E ele tem que ser discutido dentro do estado de Santa Catarina, porque isso influencia o bolso do catarinense. Não pode ser uma decisão que o governador toma de forma autônoma, discutindo com governadores. Isso tem que ser discutido dentro do estado de Santa Catarina, e isso não está acontecendo. Isso tem prejudicado o cidadão diretamente no seu bolso. Aliás, falando nisso, o governador Carlos Moisés, especialmente no começo do mandato, ele praticamente não conversava com os deputados, né?
parecia que não tinha Assembleia Legislativa em Santa Catarina. Não sei se estou falando besteira. Essa era a sensação que eu tinha, que não tinha uma aproximação com os deputados. Procede essa impressão ou não é bem assim? Não, ele começou a conversar com os deputados agora, depois da situação do impeachment. Até algumas conversas que nem agradaram tanto, né? A forma como foram conduzidas. Como foram conduzidas, né? Obviamente que ele teve de se aproximar do plenário o máximo possível, né? O resultado disso você vê que tem deputados que assumiram secretarias, coisas que era promessa de campanha, e ele reforçou esse discurso após eleito de que não iria colocar deputados como secretários e acabou fazendo, né? Então ele teve de se aproximar mais por uma questão de manutenção do próprio mandato dele, senão ele não estaria aqui hoje como governador do estado de Santa Catarina. Não foi então uma estratégia política dele, foi uma necessidade. Uma necessidade de vida. Tá certo. Deputado, vamos falar sobre o ano que vem. Eu sei que é cedo, mas em política a gente tem que conversar para saber dos pormenores, né? O senhor já disse outras vezes que o senhor foi candidato a deputado, que o senhor não tem esse apego ao cargo, mas é inegável que o senhor tem uma popularidade muito grande, basta ver que cada vez que o senhor disponibiliza na internet um discurso ou alguma publicação, a repercussão é muito grande. Como é que o senhor está trabalhando? Hoje o senhor trabalha com a reeleição? O que o senhor está pensando para 2021? Obviamente que a gente sempre está focado na reeleição, né? Isso é em decorrência do trabalho de 4 anos, e eu gosto daquilo que faço, me empenho naquilo para fazer o melhor possível. 2022 vai ser um ano muito pesado para a gente, até porque todo mundo que assistiu a onda Bolsonaro agora acredita que se utilizar o nome do presidente vai ser o suficiente para se eleger. Teve prefeitos e vereadores que caíram do cavalo com essa história, até porque cada vez mais nós estamos aqui, olha, dentro de um estúdio transmitindo de internet, e esse é o jeito que a informação está chegando para o cidadão hoje. O cidadão ele não fica sabendo por terceiros, ele liga, pega o telefone dele, olha ali, o Enio está falando o que está acontecendo no estado inteiro. Então, o perfil do eleitor mudou, ele vai ser um perfil de um eleitor que ele pesquisa, que ele procura, que ele investiga a vida do candidato, aquilo que ele fez, né? E nós vamos ter que concorrer com pessoas aí que usarão mais uma vez somente o nome do Bolsonaro, somente para chegar lá, exemplo do governador Carlos Moisés, que fez isso, usou o nome do presidente somente para se eleger e logo depois revelou sua verdadeira face. Né, de centro, né, centro-esquerda ainda, pelo que tudo indica, né? Estou tentando avaliar ele, não consegui ainda em 100%, mas a gente vai sim estar de olho numa reeleição, e a nossa prioridade na nossa vida é Deus, né? E o restante a gente vai deixando que ele conduza esse caminho. Se não for da vontade dele, nada acontecerá. Teremos uma eleição também muito complicada para governo do estado no ano que vem, né? Vários nomes estão aí se lançando. E vamos... O senhor hoje é integrante do PTB, né? PL. PL. Esquece o PTB. PTB é do Kennedy, que é candidato ao Senado. Meu amigo PL, Kennedy. Partido Liberal. O Kennedy, que já esteve aqui conosco também, prestigiando, que a gente fica muito feliz. O senhor é do PL. No PL, em Joinville, nós temos o presidente da Câmara, que é o Maurício Peixa. Os senhores são do PL, o senhor já é deputado e ele tem essa aspiração, né? Não sei se publicamente ele já fala isso, mas certamente ele tem aspiração. Isso não é um problema para o PL ter 2 candidatos aqui em Joinville, isso não afeta? De forma nenhuma, né? Joinville tem um colégio eleitoral, comportaria um 3º ou 4º ainda, até porque as propostas do nosso partido são muito boas, né? Nós temos a perspectiva aí de ter um governador do nosso partido, que é o senador Jorginho Melo. Então nós temos uma nominata que vai puxar para cima. E tem voto suficiente em Joinville aí para eleger pessoas boas que estão dispostas a trabalhar. Ainda sobra voto ainda para o pessoal de fora vir buscar aqui dentro, né? Joinville tem essa fama de jogar voto para fora, né? E mesmo assim, se votar só em joinvilense, eu acredito da nossa própria legenda elege 2, 3. Ô, deputado, para concluir, o senhor, como deputado, atende, o senhor mesmo começou dizendo aqui que o deputado estadual, ele realmente não pode, embora ele seja de uma região, ele tem que estar atento ao que acontece no estado inteiro, e é obrigação do deputado fazer isso, todos os deputados, né? Todos os deputados têm que dar atenção para o estado inteiro. Mas a questão é, como é que está a sua relação com o prefeito Adriano Silva? A comunicação tem sido boa? Como é que você avalia essa relação? Bom, tem que estar, né? É o prefeito da minha cidade, então tem que respeitar o trabalho dele. Obviamente que por questões ideológicas eu divirjo com a ideologia do Partido Novo, né? Que para mim não é tão novo, né? Ele foi remodelado algumas coisas ali e criaram esse Partido Novo, mas respeito muito, fico feliz com o trabalho que ele vem fazendo. Algo que não tinha antes, nós estamos tendo agora, que é a transparência.
Isso é importantíssimo. A cidade de Joinville, eu digo que não é para amadores, né? Ser prefeito de Joinville, o cara tem que ser um peão de rodeio mesmo, ele tem que montar em touro, não é ser prefeito de uma cidade de 5 mil habitantes. Isso aqui é uma máquina gigantesca que move o estado. Tá? Joinville é a cidade que ela que determina como que vai estar a saúde financeira do estado, depende diretamente de Joinville e tem essa responsabilidade para com o estado. Mas eu estou muito tranquilo com o trabalho que o Adriano vem fazendo, né? Tem sido até então um bom prefeito, como eu reforçando, não coaduno ali com a ideologia do partido dele, né? Eu acho que a ideologia do Novo ela dá certo até a 3ª página, dali para frente já não funciona, né? Tanto é que a gente vê nas redes sociais que estão perdendo seguidores, enfim, acontece tudo isso, mas como indivíduo ali, como prefeito, como cidadão, ele é um cidadão muito bom, né? E eu admiro o trabalho dele. Muito bem, eu quero agradecer muito a presença do Sargento Lima, deputado estadual do PL, viu? Esqueça, onde eu falei PTB, esqueça, o que é? O pessoal está perguntando o dia do 7 de setembro. A gente já falou rapidamente, né? 7 de setembro eu vou... Terça-feira, hein? Terça-feira. De manhã eu vou estar em Barra do Sul, então já convido Araquari e São Francisco para a gente se encontrar na parte da manhã lá em Barra do Sul. Nós vamos estar inaugurando um mastro ali gigantesco lá em Barra do Sul, colocar a nossa bandeira do Brasil lá em Barra do Sul. É assim, legal. A gente vai, conquista e põe a nossa bandeira ali. Aliás, Barra do Sul está se sobressaindo, hein? Fizeram lá aquela... como caranguejo, é que é? O caranguejão, a tainha, agora vai ter um mastro com a bandeira lá, legal. Eu particularmente, eu acho muito legal nos norte-americanos, é uma coisa que o brasileiro está começando a fazer, é se orgulhar da bandeira do Brasil. Eu acho bonito isso. Muito lindo. Na frente das casas, isso não tinha até muito... O pessoal fazia em 7 de setembro, Copa do Mundo, né? Quando tinha futebol, mas assim, ó, agora não, o pessoal está usando... Eu vejo muitas casas, o pessoal com bandeira hasteada, eu acho legal. Mas eu interrompi a agenda do senhor. O senhor vai estar em Barra do Sul pela manhã. Sul na parte da manhã e na parte da tarde nós vamos estar lá no quilômetro 25 da nossa rodovia 101, né? Lá no posto Rudnick, para uma grande confraternização a partir das 14 horas. Muito feliz, e esse lance da bandeira é legal, porque a gente que lançou essa moda aqui, né, com os movimentos de direita aqui, e detalhes, tudo que acontece de bom aqui em Santa Catarina sai de Joinville, e isso aí mais essa aqui, os primeiros movimentos de direita do estado aqui de Joinville. Muito bacana, fiquei muito feliz com a presença do senhor, espero que o senhor volte sempre que possível, sempre que estiver em Joinville, para a gente falar sobre política, sobre Joinville e sobre o estado de Santa Catarina. Obrigado, deputado. Até uma próxima. Eu que agradeço. Sou funcionário de vocês aí até o final do ano que vem.